Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo do Kitzur Shulchan Aruch, capítulo 37, tratando da mitzvah de Tvilat Kelim. Tvilat Kelim é a imersão de utensílios no mikve. Toda pessoa que compra um novo utensílio, ganha de presente, ele deve levá-lo ao mikve antes de usar. Não se pode usar um utensílio antes dele ser levado ao mikve. Porém, como a gente vai ver, somente utensílios que servem para alimentos. Então, alguém que comprou pratos ou copos ou utensílios que realmente vão servir para servir comida neles, para comer neles, ou para preparar comida ou para guardar comida, deve levá-los ao mikve antes de usar. A gente encontra na Torá que quando Am Israel guerreou contra Midian, em uma das guerras que Am Israel teve no deserto, contra o povo de Midian, a gente encontra na Torá que quando eles trouxeram os despojos de guerra, a Torá disse que todos os despojos de guerra feitos de metal, como a gente vai ver, eles devem ser levados no mikve, eles devem ser purificados. Vimos nas alahot anteriores, nos últimos capítulos, que também a questão alimentar de um Yehudi, ela tem que ter kedushá, ela tem que ter santidade, a pessoa não pode comer simplesmente pelo prazer, obviamente pode ter prazer, não tem problema de ter prazer na comida, mas não comer puramente pelo prazer. A gente vê que mesmo a alimentação judaica, ela tem que estar envolvida na vida religiosa da pessoa. Por isso, existe a obrigação judaica de que um Yehudi que ele compra um utensílio, ele compra alguma coisa que vai servir para comida, ele deve purificá-lo. Purificá-lo representando também que a alimentação na qual vai ser feita, que esses kelim vão ser usados para ela também será pura, ela também terá santidade. Então, vamos lá. Daqui sai, na verdade, daqui deriva uma halakha importante, que essa obrigação de levar no mikve é só quando um Yehudi compra um kli, compra o utensílio de um goi. Mas se ele foi produzido por um Yehudi, como a gente vai ver nas halachot, não tem obrigação de levar no mikve. Porque tem que ser um Yehudi que comprou de um goi. O goi pode comer sem problema nenhum, ele não precisa considerar o lado de santidade e pureza na alimentação dele, mas o Yehudi, ele deve tomar mais cuidado com isso. Por isso, quando ele compra um utensílio ligado a alimentos de um goi, ele deve levá-lo no mikve. Então vamos lá. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na halakha Aleph. הלוקח כלים השייכים לסעודה מגוי, אפילו הם כלים חדשים, אם הם של מיני מתכות או זכוכית, אסור להשתמש בהם שום תשמיש אפילו בצונן, עד שטובלים אותם במעיין או במקווה במקום שכשר לטבילת אישה נידה. כדי שיצאו מטומאתו של גוי לקדושתו של ישראל. Alguém que compra um utensílio que serve para seudá, que serve para alimentação, certo? Um vaso de flores não precisa ser levado no mikve. Um utensílio que ele serve para seudá, ele comprou de um goi, mesmo que seja um kli novo, mesmo que seja um utensílio, um prato, copos novos que nunca foram usados, se eles são feitos de metal ou vidro, em breve veremos mais tipos de matérias-primas da qual se faz os utensílios, mas basicamente se ele é feito de algum tipo de metal, como ouro, prata, bronze, cobre e etc., ou ele é feito de vidro, é proibido usá-lo mesmo para comidas frias, até que se leve ele no mikve, certo? Não tem aqui a questão de comida não kasherá, se o kli foi usado ou não usado para algo não kasher. Isso daqui a gente faz o que é chamado de agalá, na qual se coloca ele na água fervendo para tirar qualquer tipo de alimento não kasher que esteja absorvido no utensílio. Aqui não tem a ver com kashrut, não tem a ver com alimentos ksherim ou não ksherim. Por isso, mesmo que o kli seja novo e você queira usar ele para algo frio, mesmo assim é proibido até que se leve ele no mikve, e o mikve tem que ser um mikve que é kasher, mesmo para uma mulher emergir nele, que é um mikve que ele tem 40 CA, que ele é feito de águas de chuva. Tem todas as definições de mikve, certo? 40 CA, tem uma certa discussão como calcular exatamente, mas gira em torno de 300 a 600 litros. Então tem que ser realmente um mikve kasher para tirar ele da vida não judaica e trazer ele para a santidade da alimentação judaica. Antes de colocar ele no mikve, se faz a brachá de al tvilat kli, caso a pessoa vai imergir mais do que um kli, 2, 3, 4 copos, ou facas, ou garfos, etc., se faz a brachá de al tvilat kelim. Pela Torá, somente utensílios feitos de metal existe a obrigação de levar no mikve, de miderabanan, mesmo kelim feitos de zchuchit, utensílios feitos de vidro também tem obrigação, e nesses dois se faz brachá. Na halakha gimel a gente vai ver sobre quais não é necessário levar no mikve. Halakha bet.
כיוון שהכלים צריכים טבילה דווקא במקום שקשה לטבילת נשים, לכן צריכים להיזהר שלא להטבילם בנהרות בשעה שהם גדולים מגשמים והפשעת שלגים, וזה שהכרח מאוד כל נפש של נהרות גדולים וטובלים שם כלים, ואינו נכון. Fala aqui do Shulchan Aruch, já que os kelim têm que ser levados num mikve, que ele é kasher também para uma mulher que precisa se purificar, então fala que o Shulchan Aruch deve tomar cuidado, uma pessoa que quer levar esses utensílios no mikve, muitas vezes ele não tinha um mikve onde ele podia levar, hoje em dia a gente encontra pelas cidades mikve especiais para kelim, especiais para utensílios, então se uma pessoa, por exemplo, na época não tinha um mikve desse para levar, às vezes eles acabavam levando no rio, para colocar na água do rio, a água viva, a água que corre do rio, que sai da fonte. Agora, existe uma diferença na purificação feita em um mikve de águas de chuva e um mikve de água corrente, de água viva, um rio, por exemplo. Água de chuva, ela só purifica se ela está parada, ela tem que estar parada no mesmo lugar, ela tem que estar num lugar fechado, da onde ela não consegue sair. Então, um mikve, por exemplo, que tem um vazamento e a água fica caindo, ele está possivelmente passul, dependendo do vazamento, mas a priori um mikve que a água não fica parada dentro dele, ela está vazando, está pingando, esse mikve está passul. Já um rio, que é água corrente, água que sai de uma fonte, pelo contrário, ele purifica quando a água está correndo, ele não pode ficar parado, ele purifica quando a água está correndo. Então eu falo que o que acontece muitas vezes é que na época de chuva, grande parte da água dos rios não vem da fonte, vem da chuva. E aí você tem água de chuva correndo. Água de chuva correndo, que não está parada, não é kasher para o mikve. Não serve colocar o kli lá. Então eu falo que o Shulchan Aruch, alguém que quer colocar o kli para purificar ele num mikve, em vez de usar um mikve, ele quer usar o rio, tem que ver se a água do rio é água da fonte ou água da chuva, dependendo da época do ano. Alachá Gimel. Klei etz einam tzrichim tvila. Kelim que são feitos de madeira não precisa se levar no mikve, certo? Como foi dito, a gente aprende da guerra contra Midian que somente kelim feitos de matachot, kelim, utensílios feitos de metal, deve se levar no mikve. Metal, de novo, como ouro, prata, cobre, ferro, todos esses tipos de metal. Alumínio, por exemplo, é um pouco diferente. O alumínio, ele é feito sinteticamente. Por um lado, ele é produzido de uma matéria-prima que vem do metal, mas ele é feito sinteticamente com muitos químicos. Então, se leva no mikve, mas não se faz brachá. Utensílios feitos de alumínio. Porém, somente utensílios feitos de alumínio que são feitos para ser usados somente uma vez, que você usa e joga fora, não precisa. Mas se alguém tem um utensílio feito de alumínio que é para durar, que é para ser lavado e usado algumas vezes, se leva no mikve, porém não se faz sobre ele brachá. Kelim de vidro, são todos os tipos de vidro, como pirex e todos os tipos de vidro, deve-se fazer neles tefilá. Porém, kelim feitos de madeira, por exemplo, às vezes uma colher de pau, por exemplo, não precisa se levar no mikve. Continua com o Shulchan Aruch. Caso o utensílio seja feito parcialmente de madeira, ou vamos pegar outro material que não precisa no mikve, barro, certo? Uma de cerâmica, de barro, algo feito de barro também não precisa ir no mikve. Caso o kli seja feito parcialmente de madeira, parcialmente de metal, deve se levar no mikve sem brachá. A não ser que a parte de metal ela seja o principal, seja o essencial do kli. Então você tem, por exemplo, um prato feito de algum tipo de metal e ele tem alguns enfeites em volta de madeira. Esses enfeites em volta, eles não representam a essência do prato, o principal é o metal, então se faz brachá. Mas se é algo feito realmente metade, os dois são importantes, os dois são necessários, nesse caso se leva no mikve sem brachá. Klei cheres gamken não tzrichim tvilá, kelim feitos de barro não precisa de tvilá, não precisa levar no mikve, vim metzupim bifnim be'avar, shekorim glazilt, tzrichim tvilá belo brachá. Porém, caso a cerâmica ela seja vidrada, ou seja, que se coloca algo feito de barro, mas se coloca uma certa superfície, uma camada de vidro em cima, então esse vidro ele não é o utensílio em si, o utensílio em si, o essencial, o principal dele é o barro, mas já que ele tem toda uma superfície, uma camada de vidro, se leva no mikve sem brachá. Vechen klei porcelana, assim também porcelana que ela também tem uma camada vidrada, uma camada de algo produzido baseado no vidro, se leva no mikve, porém não se faz brachá. Se leva no mikve porque ela tem um lado de vidro, mas não se faz brachá, porque ela essencialmente ela é feita de barro.
Kelim feitos de plástico, ou por exemplo, pratos de plástico, ou mesmo jarras de plástico, ou mesmo aquelas duras, que são duradouras, que é usada várias e várias vezes, o costume é não levar no mikve. Algo que precisa ser feito de plástico, não precisa levá-lo no mikve.